Para esta palestra, convido ao palco como moderadora a senhora Daniela Soares Berli, consultora técnica da Ales Consulting e diretora do Conselho Deliberativo na Remesp. E para a sua apresentação, convido ao palco a senhora Iris Trindade, chefe da AGTEC do Inmetro. Bom, sejam todas bem-vindas. Vou passar já a palavra para a moderadora, Daniela, para suas contextualizações iniciais e, em seguida, a apresentação da Iris. A palavra é sua, Daniela. Bom dia, tudo bem? Esse ano seria o ano de várias entregas, né? E dentro dessas entregas, o ano passado, a gente estava já debatendo algumas questões de melhorias dos processos de aprovação e atualizações da portaria, dos regulamentos, e o tempo passou rápido. E quando chegou próximo ao Metro Legal, a gente teve 2 discussões, quando a gente fala a gente, é a Remesp e os comitês específicos, né, dessas discussões, e a gente não tinha evoluído muito, né, nessas questões de novas, diretrizes para aprovação de modelo ou mudanças, como que eles falaram ontem? Fantásticas, né, falaram agora, estratosféricas, né, e só que é um tópico a aprovação de modelo, que eu imagino que quem não fez vai fazer um dia nessa sala, entendeu? Vai passar por um determinado processo traumático. Não, é traumático, eu já falei que tem até sessão de terapia após a aprovação. Mas, então é muito rico a gente ter aqui hoje a possibilidade de ter a Iris, que é a responsável hoje do departamento técnico, que rege toda a questão na Dimel, a Digitec, certo? E ela que coordena todo mundo. Então a gente conversando, assim, traz o óbvio, porque o óbvio é o que a gente não tem. Então, nós temos uma visão de fora, né, e às vezes se debate com algumas situações que a gente é pego de surpresa, às vezes é cancelado o processo, às vezes fala que procura o laboratório, você vai procurar o laboratório, não sabe onde está, e aí vai, né, tem muitas dificuldades, né, e por sua vez o Inmetro também não tem a vivência que a gente tem como, às vezes, fabricante, projetista, a situação que vem antes de eu aprovar o modelo, né, então às vezes muita coisa o filho nasce lá atrás, né, então hoje a gente tem a chance de ter uma pessoa de metro explicando o processo entre si, detalhado até, em 30 minutos, então aproveitem, entendeu, e Iris, mais uma vez, obrigada por você aceitar esse desafio, entendeu, e gente, aproveitem e fazer questionamentos, tá bom, é bem importante isso, eu acho que é a primeira vez na minha vida que eu vou ter essa oportunidade, tá, não sei vocês. Tá ligado. Bom, eu vou ficar de pé, porque quem me conhece sabe que eu não consigo ficar muito tempo parado. Bom, bom dia a todos, mais uma vez. Eu é que agradeço a Remesp pela oportunidade, porque, na realidade, o sofrimento não é só, né, de quem está de fora do Inmetro. O nosso sofrimento também é muito grande. Encerrar um processo não é algo desejado, muito pelo contrário. E não é papo de auditor, de avaliador, mas a nossa ideia é buscar conformidade, não é reprovar ou buscar não conformidade para ninguém, muito pelo contrário. Bom, aprovação de modelo, guia completo e principais desafios. O principal desafio é apresentar em 29 minutos e 30 segundos. Eu vou tentar. Bom, para falar sobre aprovação de modelo, né, por mais, como a Daniela falou, né, tem vários conceitos que são muito óbvios, mas que são importantes para a gente contextualizar o tema. Então, primeiro, a aprovação de modelo, onde é que ela aparece? Se a gente pega o conjunto de atividades da metrologia legal, né, que são as atividades do controle metrológico legal, deixa eu ver se eu tenho laser aqui. Não, não tem problema. A atividade de controle legal dos instrumentos de medição. Bom, controle metrológico legal, todas as atividades de metrologia legal, incluindo a supervisão metrológica, a disseminação, né, do conhecimento relacionado à metrologia,
quaisquer atividades relacionadas à comprovação de requisitos metrológicos contra características do instrumento, e o controle legal dos instrumentos de medição, que é o que a gente acaba tendo mais contato, que, na realidade, corresponde à aprovação de modelo e as verificações. Então, o conjunto de aprovação de modelo e verificações inicial e as subsequentes é o que a gente chama de controle legal de instrumentos de medição. Bom, indo para o vocabulário, né, de metrologia legal, mas sem aquela coisa chata de ter que repetir o vocabulário, a gente tem as definições todas que a gente precisa, entre elas a de aprovação de modelo e a de avaliação de modelo. Então, primeiro entendimento que a gente tem que ter é que a aprovação é uma decisão. É a decisão que aquele instrumento ele atende, ele corresponde às características regulamentares. Para que isso aconteça, a gente precisa de um processo de avaliação de modelo. Então, na realidade, a avaliação de um modelo é o processo onde a gente vai evidenciar essas características regulamentares. Bom, ainda voltando para o vocabulário, a evidência da aprovação, que o vocabulário chama de certificado, mas, como eu disse, né, é um vocabulário internacional de metrologia, ele foi feito baseado numa tradução, o termo em inglês realmente é certificado, mas tem uma nota da versão brasileira que especifica que esse certificado, na realidade, é a nossa portaria de aprovação de modelo, às vezes tão sonhada ou esperada por alguns. Então, o documento hábil de aprovação é a portaria. Abrir processo no Inmetro ainda não tem aprovação. Às vezes a gente recebe alguns questionamentos, alguém está participando de algum processo, né? Enfim, processo no Inmetro não é significado de aprovação. Então, a evidência, o documento hábil é realmente a portaria. Eu coloquei um link ali no final sobre mais informações sobre o controle legal de instrumentos de medição, que quem tiver interesse, é uma das poucas áreas do nosso site que funcionam direitinho. Tá? A gente não precisa falar do site, mas enfim. Bom, quais são as principais ferramentas para a condução do processo de avaliação de modelo? Todas as regras estão lá na portaria 176 de 2021. Então, a gente sempre fala do regulamento do instrumento de medição, mas para quem vai fazer a aprovação de um modelo, tem que olhar a portaria 176, porque lá define as regras realmente de como funciona. Além disso, tem a NIDMEL 13, que traz o procedimento de avaliação de modelo, a 139, que traz alguns documentos, e os regulamentos técnicos específicos, além das normas de aprovação de modelo. Falando sobre a portaria 176, que na realidade é um dos principais atos que a gente tem para padronizar e conduzir a atividade. O primeiro passo, né, o primeiro ponto que a gente tem que entender é sobre o requerente, o fabricante, o importador, quem é que pode solicitar uma aprovação de modelo. Na realidade, né, como traz lá a definição de quem é requerente, é a pessoa jurídica, qualquer pessoa jurídica pública, privada, nacional, estrangeira. Pode ser alguém que ser uma entidade que faz atividade de fabricação, de montagem, de comercialização, distribuição, não precisa ser o fabricante. A exigência, a restrição, é que tem que ser sediado no Brasil. Então, na realidade, tem que ter um CNPJ. O que é importante a gente chamar a atenção aqui, e aí eu falo, quer dizer, eu estou falando sobre todos os instrumentos de medição, principalmente quando a gente está lidando com instrumentos importados, é muito importante ter em mente que a aprovação de modelo ela é concedida ao requerente e não ao fabricante. Então, se esse requerente é um importador, a aprovação é concedida a ele, por mais que outro fabrique esse instrumento. E aí, às vezes, a gente encontra situações onde eu vou solicitar requisitos ou solicitar complementação de documentação, o fabricante fala, olha, eu vou mandar para vocês, mas não posso mandar para o requerente. Isso não existe, porque, na realidade, o requerente é quem está solicitando a aprovação em metro. Mas isso acontece muito. Requerentes diferentes para o mesmo instrumento de medição também é possível. Então, o mesmo instrumento pode ter mais de um requerente. Cada um vai ter a sua portaria de aprovação de modelo. Transferência de portaria de aprovação de modelo. Às vezes, tem algum tipo de relação comercial onde é solicitado, olha, o modelo já está aprovado pelo requerente A, o negócio foi transferido para o requerente B. Isso é possível? A princípio, não, a não ser nas condições lá definidas pela lei, né? E tem lá toda a definição da única situação onde é possível, mas normalmente não, tá? Mas sempre tem que ser avaliado caso a caso. Fabricantes diferentes, o mesmo instrumento tem mais de um fabricante, sem problema algum, um único requerente pode fazer a solicitação de aprovação de modelo,
mas o comum é que seja solicitado o exemplar de cada um dos fabricantes para que seja comprovado que tem uma padronização, né, uma uniformização do instrumento, independente da planta onde ele seja fabricado. Bom, para solicitar a aprovação de modelo, hoje, né, até hoje, já tem bastante tempo, a gente usa o sistema Orquestra, que é o sistema, na realidade, um sistema que é utilizado para automatização do processo no Inmetro e para gerenciamento. Eu sempre falo com vocês que toda reclamação que vocês têm sobre o site, sobre a orquestra, nós compartilhamos de todas elas. Então, não é o melhor ambiente, mas é o que a gente tem, e ele é muito útil hoje pela questão da publicidade. Quem é mais antigo, que trabalha com os processos ainda em papel, a gente tinha muita dificuldade com a questão de em que fase está o meu processo, em que situação está o meu processo. Então, a orquestra, com todas as limitações que ele tem, ele ainda é útil por tornar público ao requerente a situação do processo. O acesso à orquestra ele tem que ser pelo Gov.br. A gente tem um link com passo a passo também disponível na apresentação, também está disponível no site, sobre qualquer dúvida para cadastro no sistema orquestra. Bom, aí a tela do orquestra, né, pelo menos é que aparece para mim, para as empresas, os requerentes de uma forma geral, entra pelo Gov.br. Bom, falando um pouco sobre as diretrizes da aprovação de modelo, né? Primeiro, quando a gente começa um processo na orquestra, há 3 opções de processo a serem escolhidas, então pode ser feita uma alteração administrativa, uma aprovação de um modelo completa ou uma modificação. O que é importante, gente? A aprovação de um modelo, instrumento novo, a primeira vez que está sendo solicitado ao Inmetro é uma aprovação. Modificação, qualquer alteração em requisito regulamentar. Alteração administrativa, mudança de endereço, mudança de marca, coisas que não afetam o desempenho do instrumento. Eu vou participar de uma licitação e o licitante pediu que todos os instrumentos sejam pintados na cor amarela. Isso não necessariamente é uma modificação de um modelo. Só vai ser uma modificação de um modelo se a cor for um requisito regulamentar. Então, isso é muito importante, porque às vezes algumas solicitações são feitas, mas se não forem de requisitos regulamentares, elas não devem fazer parte do processo de modificação. No passado, o Inmetro ele tinha o procedimento de colocar tudo na portaria, tudo que era solicitado. Então, alguns itens que não necessariamente eram regulamentares, mas eram solicitados, né, pelos requerentes, entravam nas portarias. Hoje, nós estamos num processo de simplificar as portarias, tentando fazer uma restrição daquilo que está no regulamento, justamente para não ter esse excesso de processos de modificação. Aí vocês podem perguntar, numa ação de fiscalização, uma ação de supervisão, o meu instrumento costumava ser verde, ele de repente aparece amarelo, como é que vai, né, como é que eu vou ficar? O que a gente tem orientado é que os requerentes façam uma consulta ao Inmetro para que a gente responda. Olha, aí o requerente vai ter um ofício dizendo isso não consta como requisito regulamentar, não há restrição para esse tipo de mudança. Tá? Isso é justamente para a gente tentar desonerar processos que não são necessários, não têm nenhum impacto do ponto de vista do desempenho do instrumento de medição. Bom, a aprovação de um modelo, a etapa inicial é a apresentação de documentos, né? Tem os documentos da parte administrativa, que na realidade não são invenções nossas, né? São documentos previstos no rito do processo no serviço público. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas aqui eu chamo a atenção para os formulários específicos de cada instrumento, se não for o fabricante, carta de autorização do fabricante. O regulamento técnico específico de cada instrumento também ele vai pedir alguma documentação adicional, no caso de instrumentos da área de saúde, teste clínico. O Gerson falou que nos regulamentos que estão sendo desenvolvidos vai pedir caderno, né, medidor de velocidade também já pede caderno. Então, cada regulamento faz, né, a especificação do que precisa. Relatórios de exames e ensaios já executados com, no máximo, 3 anos. O que isso significa? Já tem o ensaio feito em laboratório acreditado, tem o ensaio feito fora do Brasil, e alguém que seja signatário do AML, não importa. Qualquer coisa que tenha nesse momento inicial do processo deve ser encaminhada. Bom, a primeira etapa do processo é a análise da documentação.
Na realidade, como a Daniela falou, nós estamos implementando algumas mudanças no processo, e essa etapa, antes, ela às vezes era até pulada e o pessoal já passava para a parte dos ensaios. Os nossos processos, Marcelo falou isso ontem, demoravam muito antigamente, porque quando chegava no final do processo, às vezes não conseguia fazer ensaio, faltava documento, tinha processo que chegava no final com portaria para ser assinada, teoricamente aprovado nos ensaios, e aí faltava desenho, faltava documentação. Na realidade, essa etapa sempre existiu, é a primeira etapa do processo e ela está sendo seguida. Além da análise da documentação administrativa, que é feita no início e serve para deferir o nosso processo, tem essa análise da documentação técnica, como eu falei, como etapa seguinte, e solicitação do exemplar, dos exemplares que vão ser ensaiados. Bom, nessa análise da documentação técnica, primeiro ponto, que é óbvio, a documentação tem que estar completa. Então, tudo que é solicitado naquele regulamento e aplicável àquele instrumento, obviamente, tem que estar no processo. Informações complementares, memorial descritivo. A gente pensa que não faz muita diferença, mas para a gente é crucial ter essa informação nesse primeiro momento. Desenhos, manual de operação, se tem, como eu falei, relatório de ensaio, qualquer outro documento. Então, esse grupo inicial, ele precisa estar completo e conforme. Significa que todas as informações pedidas no regulamento estão lá, as inscrições obrigatórias, as vistas dos instrumentos, plano de selagem, isso tudo, gente, por mais que a gente tenha exame geral e tenha ensaios, na abertura do processo, isso já tem que estar lá estabelecido. Bom, memorial descritivo e informações complementares, como eu falei, essa norma, que é a NIDMEL 139, ou 19, 39, ela traz a relação dos formulários específicos por instrumentos, isso também é citado na NI 13. Mais uma vez, alguns instrumentos têm formulário próprio para memorial descritivo, outros não têm. Tá? Quando não tem, a gente tem o formulário geral. Uma coisa que eu sempre peço é ajuda a vocês com sugestões para melhoria do memorial descritivo, instrumento que não tem formulário específico, se quiserem nos auxiliar fazendo uma proposta de formulário específico, também fiquem à vontade, por favor. Tá? Bom, quando a regulamentação estabelece que tem requisito de software, software tem sido eu até parei para respirar, porque tem sido um capítulo à parte na minha vida, né? Nem todos os regulamentos têm requisitos de software. Alguns estão muito mais estabelecidos, por exemplo, na área de medidores de energia elétrica, já é muito mais tranquilo que em outras áreas. O nível de requisitos estabelecido nos regulamentos foi feito com base na elaboração da regulamentação naquela época, mas hoje até isso está sendo revisto. A referência internacional, que é o documento da OML, tem um documento da EUMEC também, está estabelecendo agora o nível de requisitos em função de análise de risco. E aí aquela discussão eterna, precisa pedir código-fonte, não precisa pedir código-fonte, isso está sendo feito com base em análise de risco, e há boas indicações de que algumas coisas serão simplificadas. Eu estou tentando olhar para o Marcelo para ver se ele autoriza, pode falar? Então, por exemplo, o IPA, a gente está vendo a possibilidade, não sei, né? Vai que ele briga comigo aqui. IPA, a gente está vendo a possibilidade de retirar a exigência do código-fonte, por quê? Na definição de risco da OML, foi enquadrado como não necessário. Em troca disso, há requisitos técnicos que estão sendo adicionados para a segurança. Não significa que a gente não vai controlar mais nada. Só que o nível de exigência ou o que é solicitado muda um pouco. E aí a gente vai estar fazendo esse trabalho com IPA, medidor de velocidade, e vai começar a fazer essa reanálise em todos os outros regulamentos. Como eu falei, né, e Marcelo colocou isso muito bem, a gente conta muito com a colaboração de vocês, com sugestões, com indicação. Tem uma referência normativa de algum lugar que trata esse assunto, então fiquem à vontade para colaborar conosco nesse processo. No caso da documentação de software, que eu falo que é um problema à parte na minha vida, a documentação completa ela também deve ser fornecida no início do processo. E aí nem sempre isso acontece. A gente tem a norma do SINS, que é o setor que cuida desse assunto, que trata, a NIT SINS 03, que trata da organização da documentação para o processo de avaliação de software, e relaciona, né, todos os documentos que têm que ser apresentados.
Caso não seja apresentado na abertura do processo, o requerente ele tem 30 dias para compor essa documentação, podendo prorrogar por mais 30 dias. A rigor, depois desse prazo, o processo deve ser encerrado. Então, situações de encerramento de processo vão muito pela questão de falta de documentação ou não agendamento de ensaios. E a parte de software, para que isso não aconteça, porque é muito frequente, a gente está sempre orientando tem a documentação de software, então não começa o processo. Primeiro, consegue essa documentação de software. Sobre a quantidade de exemplares que devem ser apresentados, isso também vai depender de cada regulamento. A gente tem regulamentos que estabelecem a mesma quantidade para todos os ensaios, tem regulamento que fala que pelo menos um exemplar tem que ser submetido a todos os ensaios, mas isso é particularidade de cada regulamento. E há algumas normas, como duas que eu trouxe aqui de exemplo, que trazem também a especificação da quantidade de exemplares. Então, eu não posso falar para vocês que 1, 2, 3 ou 5 exemplares, porque realmente depende de cada regulamento particularizado. Depende também de uma outra questão, que é a definição de família de modelos. A gente tem no vocabulário de metrologia o que é uma família, né? Na realidade, eu sempre gosto a gente está falando de instrumentos de medição, eu gosto de correlacionar com instrumentos de uma forma geral, porque você pega ali instrumentos de corda, com o mesmo material, o mesmo fabricante, a mesma finalidade, que são instrumentos de corda, mas com um desempenho diferente em função da dimensão do projeto de cada um. Então, uma família de modelos ela tem que ir mais ou menos por aí. A gente tem a definição do VINL, né, que é o grupo identificável de instrumentos que pertence ao mesmo modelo fabricado, e tem em alguns atos nossos, como, por exemplo, a NIT SEMA 08, ela particulariza um pouco para instrumento de pesagem. Então, ela traz a questão que o desempenho, né, algumas características, como desempenho metrológico e técnico, podem diferir um pouco. Então, na realidade, ela pegou a definição do VINL e fez uma customização para o caso do instrumento, que é instrumento de pesagem. Família de modelo é importante porque eu não posso abrir um processo com famílias diferentes. Tá? Então, é importante entender o que é a família, porque o mesmo requerente, na mesma oportunidade, pode ter necessidade de abrir vários processos, porque são famílias de modelos diferentes. Bom, vamos agora para a parte dos ensaios. Né? A portaria 176, que foi a que eu falei, que traz as diretrizes para o processo de aprovação de modelo, ela define onde os ensaios podem ser realizados. Então, podem ser nos laboratórios do Inmetro, nos laboratórios acreditados pela CGE CRIMetro. Aí eu chamo a atenção que o escopo da acreditação tem que ser específico para a norma, para o regulamento. Então, eu tenho um escopo similar, por exemplo, um laboratório de calibração na área de temperatura. Ele não está acreditado para o ensaio de acordo com o nosso regulamento. Então, por mais que o escopo seja similar, ele não é considerado um laboratório acreditado para fins de metrologia legal. Tá? Mas esse laboratório pode ser usado como instalação do requerente ou de terceiros com acompanhamento de técnico do Inmetro. Então, um laboratório que não é acreditado, ele requer a atuação de um técnico do Inmetro executando ou testemunhando o ensaio. Então, ele pode ser acreditado num escopo similar e aí não dispensa a nossa participação. Tem a possibilidade também da gente ter laboratório pertencente a uma instituição com a qual o Inmetro tenha celebrado um acordo de cooperação técnica, mas aí ele não pode ser vinculado ao requerente. Hoje, nós temos um acordo de cooperação técnica com o IPT na área de medição de vazão. A gente quer ampliar esse acordo de cooperação para outras áreas e com outras instituições também. A consulta aos laboratórios acreditados ela não é muito fácil. Eu não tiro a razão, né, das reclamações que eu recebo. Para os laboratórios de ensaio acreditados, né, a gente vai lá no catálogo da RBLE. Eu normalmente faço a consulta colocando a área de atividade com máquinas e equipamentos de medição e controle. Então, dentro dessa categoria, a gente vai abrir o escopo do laboratório, que pode ser imenso, pode ser para várias outras coisas. Eu vi um colega do Labelo aqui. O Labelo é um exemplo de um escopo muito grande, mas em algum momento vai aparecer lá a acreditação para a área de metrologia legal, para o programa de metrologia legal, melhor colocando.
Então, assim, além de procurar dentro dessa área, tem que pesquisar se o escopo é específico para o ensaio que é necessário. Aí tem que estar lá o regulamento exato e quando tiver norma também. No caso de software, na página, na parte de metrologia legal, está lá relacionado quais são os laboratórios de software. Uma coisa que eu chamo a atenção para vocês aqui é que, embora a DIMEL e a SEGECRE estejam dentro do Inmetro, né, a DIMEL é considerada como um regulador cliente da SEGECRE nesse momento, com um programa na área de metrologia legal. Todo laboratório acreditado, eu sempre oriento que foi acreditado no programa de metrologia legal, procure a DIMEL para informar que está acreditado. Porque a ideia é que a gente, da mesma forma que software tem essa relação, a ideia é que a gente tenha uma relação também para todos os outros ensaios, justamente para facilitar a busca dos requerentes. É muito comum não saber onde fazer ensaio, não saber onde procurar, não é muito fácil achar lá no catálogo da RBLE. Então, eu sempre oriento aos laboratórios que procurem a DIMEL para informar sobre a sua acreditação. Bom, falando ainda do meu sofrimento, que é a análise de software, onde é melhor realizar? No Inmetro, o Inmetro ainda faz análise de software ou em laboratório acreditado. Todo mundo que me pergunta, eu falo, não faz aqui não, por favor. Faz em algum laboratório acreditado, porque o tempo do Inmetro ele acaba sendo um pouco maior. Uma frase que eu uso bastante, nós somos os mesmos. Então, alguém que vai estar dedicado a fazer análise de software não vai poder ajudar, cadê Rosana? Não vai poder ajudar a Rosana lá nas ações de supervisão. Então, eu sempre oriento a buscarem fazer fora do Inmetro, tá? Quando a gente tem acreditado. Quando realizar, eu já falei, preferencialmente antes da entrada do processo, para que a gente não tenha os atrasos, né, com envio de documentação. Prazo para solução de não conformidade também já foi falado, 30 dias, podendo prorrogar por mais 30, lembrando que isso pode acarretar o encerramento do processo. Outra dúvida também que é pertinente, se o processo pode seguir em paralelo. O que seria seguir em paralelo? A gente tem o grupo de ensaios de software e a gente tem a parte metrológica, ensaio climático, tem toda outra parte também para ser avaliada. Se eu tenho alguma não conformidade em software, cuja solução requer alteração de um parâmetro metrologicamente relevante, e eu já fiz ensaios da parte metrológica, esses ensaios perdem a validade. Então, fazer em paralelo software e a parte metrológica é possível, sim, desde que o requerente mande para a gente, né, a solicitação assumindo por escrito a responsabilidade de ter que refazer a parte metrológica. Agora, quando já tem os ensaios de software feitos, por isso que eu falo que é muito mais fácil. O processo ele segue um fluxo normal. Agora, fazer em paralelo é possível, sim, desde que tenha esse reconhecimento de responsabilidade de, em caso de não conformidade, ter que refazer. Eu acabei falando no início, requerente diferente do fabricante, né? O fabricante tem que ter em mente que a representação no Brasil é do requerente, então tem que disponibilizar a documentação, sim. A gente, às vezes, tem que preencher termo de confidencialidade junto ao fabricante para não dar informação para o requerente. Isso é quase que um absurdo, isso não existe, tá? Bom, tem um assunto que é um pouco mais árduo, que é a questão de diferentes soluções para o mesmo requisito. É muito comum, e aí eu estou falando com vocês, assim, com o coração aberto, sobre as reclamações que eu recebo, né, que não são poucas, sobre como implementar os requisitos de software, né? O regulamento, especificamente a parte de software, a gente tem alguns requisitos que não estão claramente definidos, que admitem várias soluções para implementação, e às vezes isso suscita muitas dúvidas do ponto de vista dos requerentes. Então, assim, não tem, para muitos requisitos ali, olha, a medição ela tem que ser protegida contra ajustes. A forma de proteção ela é, enfim, ilimitada. Então, não fala que tem que ser protegido pelo código tal, seguindo a rota tal, nessa arquitetura, isso não está escrito. Isso, às vezes, acaba gerando várias dúvidas. A gente tem conversado muito na diretoria, uma possibilidade seria a gente fazer documentos orientativos, dando exemplos de solução. Isso é uma demanda que a gente tem para tratar. Não poderia ser uma norma, se não dá a ideia que a única solução é aquela. Mas um documento orientativo ele é um documento para auxiliar ou para inspirar alguma solução. Então, pode ser, né, além da gente melhorar os requisitos, que
reconheço que a gente realmente precisa melhorar a redação dos requisitos, esses documentos orientativos eles também podem ajudar muito o segmento a buscar as soluções na área de software. E aí, se a Remesp quiser nos ajudar com esses documentos orientativos, tá? Estamos aqui. Ó. Bom, eu tenho um outro assunto, que é quando eu não tenho infraestrutura para execução de ensaios, que são os casos excepcionais. A própria portaria 176 ela coloca que em casos excepcionais e a critério da DMEL, quando não for possível fazer ensaio no Inmetro, em laboratório acreditado, em laboratório disponibilizado pelo requerente, nós podemos aceitar relatórios de ensaio que foram utilizados em outros processos no exterior, que culminaram com aprovação, desde que esse relatório tenha feito parte de um processo de aprovação de um modelo, a gente consiga evidenciar atendimento à versão do nosso regulamento, e tem também a questão do prazo, né? Não pode ter sido emitido há mais de 3 anos. Comprovar atendimento à versão do regulamento, normalmente, a OML, seguir o OML, então a gente já tem uma possibilidade de ter uma aderência maior, mas não significa que sempre isso vai acontecer, tá? Pela MID, pelas diretivas europeias, por uma norma setorial, por uma norma específica, a gente não necessariamente consegue comprovar que atende ao nosso regulamento. Então, quando a gente tem aprovação na OML, no sistema da OML, é mais fácil fazer essa correlação. Aceitando, feita uma análise e é indicada, né, quais as partes que serão utilizadas, e aí tem que ser apresentada tradução juramentada. Bom, é importante também saber que, embora, né, nós façamos parte da Organização Internacional de Metrologia Legal, nós não somos obrigados a internalizar na totalidade da forma como está lá nas recomendações, né? Por isso que a gente faz as discussões e faz a customização para a nossa realidade. Além disso, nós não somos aderentes ao sistema de certificados da OML. Então, algum instrumento aprovado na OML-CS não é aprovado automaticamente aqui no Brasil. Tem que passar pelo processo de avaliação de modelo. Vamos lá. Daniela está pedindo para eu falar sobre o OML-CS. É um acordo de reconhecimento mútuo no âmbito da OML, que é a Organização Internacional de Metrologia Legal, onde os países que aderem a esse acordo, eles não precisam fazer o processo de avaliação de modelo. Então, um instrumento que foi aprovado na Holanda, né, e tem o certificado, o OML-CS, ele pode ser apresentado num país que aceite essa certificação. E aí vocês vão perguntar, por que o Brasil não aceita isso? Por vários motivos. Principalmente porque nós não adotamos integralmente as recomendações OML. Né? Nossos regulamentos são particularizados, às vezes têm requisitos adicionais, têm requisitos um pouco diferentes. Tem instrumentos, por exemplo, que os ensaios climáticos são totalmente diferentes, as faixas de temperatura, entre outras questões. Tá? Bom, além de não adotarmos, né, o OML-CS, a gente também não tem acordo de reconhecimento mútuo com nenhum outro organismo, nenhum outro mecanismo de reconhecimento automático da aprovação de um modelo. A utilização de ensaios, como eu falei, né, feitos no exterior, é um caso excepcional. Podem ser aceitos ensaios também, não todo o relatório, então pode ser que parte apenas daquele processo seja aceito. Tem que ter a tradução juramentada, e como eu falei, MID, que eu coloquei ali, são as diretivas europeias, não necessariamente são iguais às recomendações da OML e também não são iguais necessariamente aos nossos regulamentos. Bom, nos 4 segundos que me restam, eu vou tentar falar um pouco sobre onde os ensaios e exame podem ser realizados. Dependendo do regulamento ou do instrumento de medição, a rota seguida é um pouco diferente. Então, a gente tem ensaio realizado na DMEL, o exame geral ele pode ser realizado na DMEL, ou pode ser realizado... Não, ensaio na DMEL, o exame geral é sempre na DMEL. Ensaio realizado em laboratório acreditado, o exame ele pode ser em campo ou na DMEL. Agora, ensaio realizado em campo pode ter o caso de ter que levar um instrumento para fazer exame geral na DMEL e depois faz o ensaio em campo. Feitos os ensaios, teve análise da documentação, ensaios realizados, aí vai para a fase de elaboração da documentação conclusiva, que parece que o processo está lá dormindo, que a gente não está fazendo nada, mas tem toda a elaboração de nota técnica, relatório de ensaio, demonstrativo de custo, minuta de portaria,
portaria, tem um diretor que não aceita, que devolve, aí a gente coloca de novo, aí ele devolve, né? Quando ele está viajando, a gente tenta, mas não tem jeito. Então, assim, nesse período, é a discussão da regulamentação, a discussão da portaria, elaboração de nota técnica, aprovação disso tudo, dos desenhos. Então, tem um período que parece que está dormindo o processo, mas não está. É a produção da documentação conclusiva. Bom, processo individual para cada modelo. Eu não posso pedir, no mesmo processo, a aprovação de 2 modelos, mesmo porque em cada processo só vai sair uma portaria. Então, às vezes, é feita uma solicitação, em algum momento a gente pede, olha, abre um outro processo com esse modelo, porque ou não são da mesma família ou são modelos diferentes. Bom, já falei que modificação só do que é requisito regulamentar. Otimização de anexos. Eu tenho um instrumento com mais de 100 anexos na portaria. É impossível, gente. Nem o nosso sistema comporta mais. Então, a gente tem também, nesse processo, né, de mudança da avaliação de modelo, está tentando otimizar os anexos. Na aprovação do AML, Marcelo fala muito isso com a gente, praticamente não tem desenho. Né? E a gente tem algumas situações em que tem, por exemplo, bomba medidora tem mais de 100 anexos. Então, acaba não sendo prático, né? E o nosso sistema não está comportando mais. Retificações, que são os aditivos à portaria. Alguns modelos têm muitas retificações. A gente tem orientado aos requerentes a condensar na medida do possível. Então, assim, tem instrumento que sai tanta retificação que quando você consulta, principalmente o pessoal da rede vai consultar a portaria-mãe, você acaba se perdendo com a quantidade de retificações. Até aparece no site lá informações complementares, mas isso não é prático. Eu sempre falo, a portaria de aprovação de um modelo tem que ter utilidade. Então, você tem uma portaria, né, com um monte de retificação, acaba não sendo prático. Alguns requerentes já estão, né, nessa ação de tentar condensar todas essas retificações. E o pior é que, às vezes, tem uma que contraria a outra, você tem que ver qual é a última. A gente consegue ver, mas isso não é prático para quem está em campo. Tá? Toda formalização ela tem que ser feita no processo, então eu estou chamando muita atenção por comunicação. Pode mandar mensagem no sistema orquestra, sempre registrem. Eu recebo, às vezes, poxa, eu combinei com o técnico que... Eu falo, poxa, eu combinei com o técnico que não está escrito. Coloquem no processo. Tem um campo de mensagem para colocar no processo. Mandem mensagem, nem que seja por e-mail, porque a gente... É aquela história, né? A gente tem um rito do processo, onde o registro traz a rastreabilidade. Nas ações de supervisão que vão vir depois da aprovação, é muito importante ver o que estava lá no processo de aprovação. Então, registrem. Falei em supervisão, Rosana chegou. Bom, atenção também às datas e agendamentos, porque, como eu falei, os processos estão sendo encerrados, né, quando estão fugindo do rito. Para fechar, para não brigarem comigo, a gente está numa fase de adequação do nosso estoque normativo, então, sugestão em norma, em formulário, nos documentos de uma forma geral. Transformar também esses requisitos de software em algo mais claro, mais palatável. A ampliação da oferta de laboratórios externos. A gente não tem como obrigar os laboratórios a serem acreditados, mas a gente tenta prospectar, sempre que possível, que algum laboratório se interesse pela execução dos nossos ensaios. Uma coisa que a gente tem feito é disponibilizar a lista de regulamentos, a lista de instrumentos, né, passíveis de avaliação, para ver se alguém se interessa. Bom, simplificação da aprovação de um modelo com maior ênfase na supervisão. Significa que a gente vai fazer pior a aprovação? Não. Como eu falei, nós somos as mesmas pessoas. Eu preciso simplificar o processo de aprovação para poder atuar no processo de supervisão, senão a gente não vai conseguir fazer isso. Implementação de novos regulamentos. Já foi falado de alguns regulamentos, né, que estão sendo discutidos. Foi falado na apresentação anterior, a gente vai disponibilizar o caderno metrológico, né, tanto para as oficinas, quanto para a rede. A informação da aprovação de um modelo ela é confidencial, ela é sigilosa, então, se a gente vai disponibilizar o caderno, né, a gente vai precisar de uma autorização do requerente ou que o requerente construa um caderno com informações que possam ser disponibilizadas, porque, a rigor, a gente não pode disponibilizar nada. E, por fim, a revisão dos requisitos regulamentares é que todo esse sofrimento da aprovação de um modelo está sendo usado para a gente aprimorar os nossos requisitos. A gente consegue consertar tudo? Não, de forma alguma, mas a gente está caminhando. Tá? Bom, o que eu falei em mais de 30 minutos foi isso. Eu fico à disposição de vocês, caso alguém tenha alguma pergunta. Tá?
Nem sei se tem tempo. Tem? Muito obrigada, Iris, pela apresentação. Passar a palavra. Aqui está o QR Code da palestra da Iris. Passa a palavra à moderadora Daniela para iniciar o debate, não com muito tempo, mas. Eu sei que está todo mundo com fome, mas não sei se querem aproveitar a deixa de ter uma pessoa aqui para esclarecer alguma dúvida de processo de aprovação. É a hora. Ou cale-se para sempre. E não chegou nenhuma pergunta. Ou manda pelo e-mail também, tá, gente? Eu deixei o e-mail da Tá DGTEC, todo fiquem à mundo ciente vontade. desse processo? Tira dúvida, se estiver assim tranquilo? Então tá bom. Vai, Rúbia. Representa. A gente pode falar, não dá tempo de escrever, se vocês quiserem fazer. Vamos aproveitar uns 10 minutinhos e vai. Vou ler minha pergunta. Iris, existe a possibilidade do Inmetro informar no início do processo, na etapa de análise documental, quais ensaios deverão ser realizados por laboratório externo, otimizando o tempo do processo? E para ser mais rápido, seria possível fazer esses ensaios em paralelo aos realizados pelo Inmetro, com amostras diferentes? É uma boa pergunta, porque é uma boa ação, né? Na realidade, alguns ensaios são passíveis de escolha, como, por exemplo, a parte de software, né? Que não tem jeito de eu falar que a gente ainda faz a análise de software. Mas eu vejo como uma boa ação. Possível é sim. Quando abre o processo, o que é feito fora, o que pode ser feito dentro do Inmetro, é possível sim. Não é algo impossível para a gente fazer. Em relação à utilização de exemplares diferentes, a gente pode encontrar restrição em alguns regulamentos. Então, a gente tem regulamento que fala que pelo menos um exemplar tem que passar por todos os ensaios. Tem outro regulamento que já não fala isso. Então, a gente vai ter que ver em cada caso. E, mais uma vez, gente, sugestões são sempre muito bem-vindas, né? Se a gente perceber que em algum momento isso agiliza o processo, sem perder a qualidade, a confiabilidade que é necessária, isso pode ser discutido para uma possível adoção. Agora, o que eu já te falo de antemão é que é possível sim informar previamente onde fazer, tá? Pelo menos dizer o que é feito na de mel e o que não é feito. Ele já falou que sim, então tudo bem. Eu tenho que olhar para ele. Quem controla o tempo aqui sou eu. Então, assim, vou aproveitar que tem uma pergunta também. Na verdade, é uma sugestão. O que eu vejo em campo, talvez, seja criar mais informações mais palpáveis para quem estabelece. Então, por exemplo, você pega as NITs, que já ajudaram bastante, já está bem mais esmiuçada, mas quando você compara com a R76, por exemplo, no caso de balança, tá, gente? A R76 traz exemplos. As NITs e coisas nem sempre traz exemplo. E às vezes um detalhezinho que eu tenho que deixar lá vazio, ou tem tal, a norma tal, ou uma palavra X, faz a diferença. Então, talvez gastar um pouco mais de energia no detalhamento de ensaios pode ajudar até ser mais rápido o processo, porque as pessoas vão entender melhor os ensaios e vão prever isso, né? Que você prever, fazer um preliminar de ensaio, você minimiza riscos de não passar. Tem situações que não tem muito o que fazer, né? Que a gente depende de ensaios específicos e os laboratórios estão aí para dar essa situação. Mas eu vejo isso. E uma outra coisa que eu também me deparo, não sei se vocês também sentem isso, às vezes quando você vai. O ensaio vai ser feito na instalação cedida para o requerente não tem muita noção da necessidade que precisa. Porque todo mundo recebe, beleza, eu tenho tudo isso, mas ele não entende o que é tudo isso às vezes, né? Então, ele, às vezes, um detalhamento mais, ou talvez uma conversa mais detalhada entre os técnicos que vão realizar isso em campo com o requerente. Deixa eu ver, você vai disponibilizar peso padrão, tá? Deixa eu ver seus pesos, entendeu? Pô, mas esses pesos não estão condizentes com os pontos, sabe? Umas coisas assim. Aí ajuda vocês, eu imagino, e ajuda também o requerente a preparar. Eu acho que é até um pré-requisito para confirmar a visita. Não para atrapalhar, tá? Pelo amor de Deus, né? Não, Mas assim, agilizando mesmo. Eu acho que a rigor, né, quando a gente faz ensaio nas instalações disponibilizadas, a rigor deveria ter uma avaliação prévia.
das instalações, dos padrões, a gente não consegue fazer isso, até por uma questão de logística, né, de recurso, mas a rigor deveria ter. O que a gente pode fazer, porque também na norma, colocar algumas coisas acaba limitando execução, que é um pouco particular em um canto ou outro. Esses documentos orientativos, que é algo que o Inmetro já usa em outras áreas, eles podem ajudar muito, porque nos documentos tem exemplos, tem formas de fazer diferentes, então a construção desses documentos eu acho bem interessante, tá? A área de acreditação, quem é acreditado, normalmente vê documentos orientativos, não são obrigatórios, né, mas dão uma boa luz para quem está tentando desenvolver ou executar algum procedimento. A última, prometo. Antes que me leve o bronco. Nós temos um equipamento. Equipamento, por exemplo, aqui para 4 faixas de rolamento. Oi. Bom, nós temos um equipamento de fiscalização eletrônica e ele pega dela também, né? 4 faixas de rolamento. Então, 4 faixas de rolamento. E aí, dentro desse equipamento, nós temos 4 módulos que correspondem a 4 faixas de rolamento. Se alguém pede para a gente uma faixa de rolamento, né? Você falou da pintura da caixa. Eu poderia reduzir a caixa, porque o equipamento é o mesmo, tá certo? Só que para uma faixa. De 4 faixas, eu tenho equipamento de 60 por 60. Para uma faixa, eu usaria equipamento de 30 por 30, por exemplo. Então, essa resposta, né, ela tem que ser feita análise caso a caso. No caso da redução de uma caixa, por exemplo, eu posso ter algum impacto nos requisitos de compatibilidade eletromagnética, eu só estou dando exemplo. Sim. Tá? Então, assim, se evidenciar que não tem nenhum efeito em requisito metrológico ou que isso não está especificado no regulamento, então tem que ser feita a análise para saber se pode ser feito ou não. Tá? Às vezes a gente pensa, só vou reduzir dimensão, mas principalmente compatibilidade pode sofrer um efeito. Em questão de metrologia, não. Né? É caixa. Mas em questão de ensaio eletromagnético... Então, mas são requisitos técnicos e metrológicos, né, que tem que ser atendidos. E uma outra pergunta é a seguinte, existe um e-mail, porque eu costumo falar com o Reg Objeto. Tem um e-mail que a gente possa fazer esse tipo de consulta? Então, é DGTEC. Reg Objeto deve ser do Declaração de Conformidade. Declaração de Conformidade, mas pode ter para dgtec@inmeatro.gov.br, eu deixei na apresentação. Toda dúvida sobre a avaliação de modelo, sobre os ensaios, até sobre os processos também de avaliação, podem ser mandados para lá. É mais por conta de dúvida. Por exemplo, nós fizemos um trabalho hercúleo por conta do display, né, da lambada eletrônica, e depois o Inmetro falou para mim que o display não tem nada a ver. Para a gente que é fabricante, para a gente que está na rua, quando você passa e vê o display apagado, você entende que a máquina está apagada. Entendeu? Só que o Inmetro não. Display não tem influência. O Inmetro é muita gente. Não, eu te lido com o Inmetro. Eu tô brincando. Você está para mim aqui agora. Mas manda sempre a consulta para a DGTEC. Sim, claro. Os setores técnicos também eles estão subordinados à DGTEC, então, tendo a necessidade, a gente distribui internamente para a área específica, tá? Você estava falando que vai fazer revisão de portarias, talvez diminuindo exigências. Essas revisões, né? Vocês vão chamar os fabricantes, as pessoas interessadas das áreas específicas para discutir? Aí eu vou responder para ela. Porque, por exemplo, eu estou aqui ouvindo balança. Estou feliz em conhecer balança, mas meu negócio é radar, pô. Mas a gente convida todos os fabricantes de instrumento de controle e sobre controle metrológico legal de participar dos conselhos. E, inclusive, fica aqui, a Remesp, ela não só participa, né, tem comitês que é só para associados, certo? Tem comitês abertos. Inclusive, a gente precisa de gente para fazer a gestão desses comitês, né? Então, hoje a gente eu fico feliz aqui que esse ano, acho que é o ano que mais bateu o fabricante de radar. A gente está no 9º ano, né? Então, parabéns, eu agradeço a participação de vocês, quero vê-los a mais, né? E a ideia é justamente essa. Então, a gente traz fóruns que são iguais a todos, a gente tem fabricante de trem, tem o radar, tem bomba de gasolina, tem termômetro, que fala as mesmas questões, a avaliação do modelo aqui,
Mas a esses fóruns específicos, estamos abertos a novos associados, como novos integrantes e participantes. E para vocês terem... Agora eu vou lavar a aula. Na declaração de conformidade, que é que vai ser agora próximo após o almoço, ó, spoiler, nós temos 33 associados fazendo parte desse comitê. No último reunião que a gente estava discutindo a proposta do comitê para envio para o Inmetro, nós enviamos 33 convites para as empresas. Participaram 11 e 4 abriram a boca. Então, assim, é um trabalho que a gente faz por amor, como diz o Celso, né, Celso? A gente gosta e vê a metrologia legal, o impacto que tem no nosso dia a dia. Mas a gente também traz aqui, e eu vejo que está dando certo, porque vocês estão aqui. E quando você vai, pô, eu quero discutir. Então, já vem. Depois a gente já faz. E se amanhã tiver que abrir de outro comitê, de outra grandeza ou outro instrumento, a Remesp, o que ela faz é abrir o fórum aberto. E aqui surgiu o Inmetro Sem Filtro. Por isso que aqui a gente fala tudo, né? Então, agradeço a todos, agradeço a participação dos novos. O ano que vem vai ter outro, tá? E convido para participar. E com isso, todo mundo com fome, eu vou dar por encerrada aqui a questão. Você vai falar da agenda regulatória. E passo a palavra final para você. E mais uma vez, obrigada, tá? Obrigada. Imagina, Daniela, eu que agradeço. Só falar para vocês que a gente tem o que realmente está previsto para revisão, está na nossa agenda regulatória. A gente está no período de lançar a agenda 26, 27. E aí, solicitações são bem-vindas, contribuições são bem-vindas, sugestões de itens também para a agenda, para compor a agenda regulatória, são bem-vindas, tá? E vocês podem acessar a agenda, está disponível no site, eu não coloquei aqui, mas a gente vê depois o caminho. Eu sempre indico o caminho no site para ficar mais fácil. Mas a gente está na fase realmente de compor a próxima agenda regulatória, tá? Muito obrigada mais uma vez, Iris, Daniela. Só vamos fazer.